Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é a primeira parte da nossa primeira aula do curso de Administração Pública. Essa primeira aula irá tratar da estrutura das organizações e ela foi dividida em 3 partes. Eu espero que você assista todas e faça bom proveito. Bons estudos! Olha só, pessoal, então vamos começar dando início ao nosso curso de Administração Pública, tá? Lembrando que essa nossa primeira aula vai tratar da estrutura das organizações e que essa é a primeira parte de um total de 3, tá? Que compõe a aula 1 por inteiro. Então, vamos começar. Espera aí que eu não estou aparecendo. Olha só, agora sim. Vamos lá, então. Começaremos, então, a tratar modelos teóricos de administração, tá bem? Lembrando que essa aula, estrutura das organizações, ela envolve alguns temas diversos. Nós vamos passar por modelos teóricos de administração, vamos passar por estrutura da organização e vamos passar ainda por alguns princípios administrativos, departamentalização. Então, é uma aula foi dividida em 3 blocos por conta do tempo, principalmente o tempo do vídeo, mas que compõe num todo o tema estrutura das organizações, tá bem? Então vamos lá, vamos começar. Sobre modelos teóricos, é importante, antes de iniciar a apresentação dos 3 modelos teóricos, que você saiba que não existiu apenas esses 3 modelos teóricos. Outros modelos de administração pública foram experimentados em momentos diferentes, em momentos diversos da história do Brasil e do mundo, inclusive, mas esses 3 modelos de administração pública que aqui serão apresentados são aqueles que consideravelmente tiveram maior destaque, tá bem? Então, vamos iniciar pelo modelo patrimonialista. Olha só. O modelo patrimonialista é conhecido na história do Brasil como o modelo inicial de administração pública. Ele tem o seu período de abrangência praticamente desde o descobrimento das caravelas até por volta de 1920, 1930. Por que eu digo até por volta? Porque não há um marco exato em que o modelo patrimonialista acaba. E muito pior do que isso, a gente vai chegar à conclusão ao final dessa apresentação que o modelo patrimonialista integralmente ainda não acabou, tá bom? Então, quais eram então, ou quais são as características do modelo patrimonialista? Olha só, o modelo patrimonialista, volto a dizer, que veio nas caravelas, que perdurou no Brasil por mais de 400 anos, ele tinha características que se pautavam basicamente no nepotismo, na administração pública voltada aos interesses privados, ao interesse do imperador especialmente. Nós temos uma série de vícios dentro da administração pública patrimonialista. Se eu pudesse resumir a administração pública patrimonialista em uma única frase, eu diria que, na administração pública patrimonialista, o que é público se confunde com o que é privado. Os bens da administração, os bens do poder público estão ao interesse do ordenador máximo, no caso, por grande parte do período, voltado ao interesse do imperador. Então, não existia no modelo patrimonialista esse entendimento, essa preocupação de que o poder público deveria servir a população com o uso do patrimônio público. O patrimônio público ficava sob o interesse privado do imperador, que utilizava da maneira como ele achava mais conveniente a sua vontade. Então, eu, junto com alguns autores, sou um dos que praticamente ressalto só pontos negativos no modelo patrimonialista. A baixa qualificação profissional, não havia nada que lembrasse de longe um sistema meritocrático, as seleções, concurso público, nós estamos há séculos de qualquer preocupação com a seleção dos melhores servidores, dos melhores funcionários para servir a população. Então, assim como boa parte dos autores, eu não tenho boas informações sobre o modelo patrimonialista. E, infelizmente, eu posso dizer que ele ainda resiste a traços do patrimonialismo, principalmente no que diz respeito a
o que é público servia ao interesse privado. Mas a gente chega já nessa conclusão juntos, tá bem? Mas, continuando, após o período de maior percepção do modelo patrimonialista, e por volta de 1920 e 1930, acompanhado por um processo de grande industrialização no Brasil, nós vemos surgir a ascensão do regime burocrático. Aí vamos lá, antes que alguém possa dizer, mas burocracia também não é bom, burocracia hoje é sinônimo de coisa ruim, chamar uma administração, chamar um órgão público de burocrático é pejorativo hoje no senso comum, mas vamos devagar. No início da implementação da burocracia, ela veio com uma preocupação maior. A burocracia se apresentou na administração pública brasileira com uma preocupação especial, que era reduzir ou se livrar. A intenção era ao menos se livrar, mas não foi possível, então ao menos reduziu. Reduziu com a carga de vícios que existia no modelo patrimonialista. Se o interesse privado se sobrepõe ao interesse público no modelo patrimonialista, no modelo burocrático, a preocupação é com o serviço público, o patrimônio público servir ao interesse da população e não apenas de uma única pessoa. Se não havia qualquer preocupação com a meritocracia no regime patrimonialista, o regime burocrático foi quem instituiu os primeiros sinais de meritocracia na administração pública. Promoção, ascensão profissional de carreira e algum tipo de seleção. Se havia impessoalidade antes de tudo no regime patrimonialista, se aos amigos do rei tudo, aos inimigos nada, ou a forca, essa frase é reescrita de várias formas, no modelo burocrático nós temos a impessoalidade. Nós temos o tratamento igualitário a todos os cidadãos, desde que sigam um certo rigor processual que veio tentar implementar um tratamento igualitário. Então vamos lá. A burocracia instituiu, por exemplo, os processos administrativos de maneira mais fluida. Qual era a preocupação? A preocupação era que o anseio de qualquer cidadão fosse atendido sem se importar com qual cidadão que requer aquela demanda. Então, no regime patrimonialista, os interesses eram viciados, não havia pessoalidade e o rei decidia, o imperador decidia como bem queria. No regime burocrático, existe uma apresentação de documentos necessários para se entrar com certo pedido. Esses documentos são analisados por vários servidores que apresentaram a mínima qualificação para ocupar aqueles cargos. E ao final do processo, independentemente de quem solicitava, mas desde que cumprisse os requisitos do processo, ele seria atendido, no momento que fosse, claro, possível. Então, o regime burocrático ele trouxe impessoalidade, ele trouxe meritocracia, ele trouxe formalidade, ele instituiu processos, ele trouxe formalidade nos processos. Mas por que eu estou falando tanto de processo? Porque no fim do período onde teve maior adesão, maior aderência ao regime burocrático, nós tivemos, foi vivido agora, final da década de 80, início dos anos 90, e esse período foi marcado justamente pelo excesso de formalismo. O formalismo, o rigor processual, que no início de 1920, 1930, veio como a luz no fim do túnel para acabar com a série de vícios do modelo patrimonialista, se tornou também o seu pior calo, o pior calo do regime burocrático, porque os processos passaram a ser cada vez mais engessados. O rigor processual era muito grande e, por vezes, o objeto que se pretendia no início do processo não era alcançado. Por vezes, na administração pública, o excesso de tramitação ou excesso de rigor processual fez-se perder a necessidade do próprio processo. Por exemplo, um cidadão vinha requerer a retirada de uma árvore porque ela estava em estado de putrefação e poderia cair na residência do cidadão, danificando ela
danificando a residência dele de maneira severa. Ele entra com um processo, digamos, na prefeitura, a prefeitura passa para um determinado setor de infraestrutura, que passa para o setor de podas, e o tempo que esse processo demora a tramitar até ser atendido, a árvore já havia caído. E isso aconteceu há muito pouco tempo, pouco mais de 30 anos. Por isso que, para a grande maioria dos que hoje têm entre 30 e 40 anos, até um pouco mais, esse entendimento, esse senso comum de que a burocracia é algo ruim, de que a burocracia é pejorativa. Mas não, a burocracia inaugurou conceitos e princípios que vigem até hoje, felizmente vigem até hoje, como a burocracia, como a meritocracia e a impessoalidade, eu citaria como dois dos principais. Mas, reconhecendo que a burocracia já cumpriu o seu papel e não cabia mais na era da informação, com a velocidade dos processos, a velocidade com que os processos deveriam ser fluidos, surge então a necessidade de um novo modelo, e o modelo em questão é o modelo gerencial, tá bem? Vamos a uma primeira observação. Se a burocracia foi inaugurada no Brasil com a preocupação de acabar com o patrimonialismo, o mesmo não acontece com o modelo gerencial. O modelo gerencial foi implementado não para acabar com a burocracia, já que reconhecidamente alguns aspectos que a burocracia inaugurou são muito interessantes. O modelo gerencial veio trazer uma evolução ao modelo burocrático. O modelo gerencial veio trazer, em especial, um novo foco para a administração pública. Mas um novo foco, e qual era o foco até então? O foco até então, em especial no modelo burocrático, porque no modelo patrimonialista nem se fala em existência de foco, mas no modelo burocrático, o foco, eu já dei a dica, o foco era o próprio processo. O objetivo maior, o foco maior do modelo burocrático era a formalidade no processo. A preocupação excessiva com o processo para combater o nepotismo, combater a pessoalidade e combater, em especial, a corrupção, que existia em grande medida no modelo patrimonialista. Já o modelo gerencial trouxe para a administração pública um novo foco. O foco agora é no resultado. Então, de que adianta um processo rígido, formal e bem elaborado se o objeto do processo ele é perdido no caminho? De que adianta todo o rigor e a preocupação com nepotismo, meritocracia, impessoalidade, vários pontos positivos da burocracia, se ao final eu não consigo atender aquilo que era tão necessário para a população? Então, esse novo olhar sobre a administração pública é o que enaltece o modelo gerencial. O modelo gerencial trouxe como foco o resultado, certo? E conceitos que, pelo senso comum, são conhecidos já. Nós podemos falar em eficiência, eficácia e efetividade. Discriminando cada uma, exemplificando cada uma, eficiência é a arte ou a ação de se realizar mais consumindo menos recursos. Eficiência é a capacidade de realizar mais consumindo menos recursos. Eficácia, por outro lado, é a capacidade de se alcançar os resultados. Porque você pode consumir menos recursos, mas não alcançar um resultado. E o que vem a ser a efetividade? Efetividade é a real transformação existente no mundo, alcançada através da união da eficiência e a eficácia. Então, ser eficiente é economizar recursos. Ser eficaz é alcançar o seu resultado. E ser efetivo é utilizar essas duas ferramentas para conseguir uma transformação no mundo. Tá bem? Vamos lá, então. Fechamento, então, sobre modelos teóricos de administração pública. Em especial, são 3, patrimonialista, gerencial, patrimonialista burocrático gerencial, patrimonialismo, nepotismo, corrupção e pessoalidade. Modelo burocrático, impessoalidade, meritocracia, mas excesso de formalidade nos processos. O foco era no processo, era no fazer, no
no trâmite do processo, não se preocupava com o resultado ao final. Quem veio se preocupar com o resultado ao final foi o modelo gerencial. Preocupação com o resultado, eficiência, eficácia, efetividade, combate à corrupção, combate ao nepotismo, porque essas características do modelo patrimonialista nós sabemos que ainda não acabou. Nepotismo ainda existe, corrupção ainda existe, como existe, e o modelo gerencial trouxe um novo foco, que foi o foco no resultado, beleza? E eu deixo uma última palavra sobre o modelo gerencial. O modelo gerencial, em última medida, inaugurou no Brasil, e é muito recente isso, um termo chamado accountability, ou essa palavra não tem tradução no nosso idioma, mas ela significa a obrigatoriedade do gestor público prestar contas do recurso público, do recurso consumido. Então, se existe hoje a necessidade dos agentes públicos, em especial os políticos, prestarem conta dos recursos utilizados, essa necessidade de prestação de contas que veio como um efeito da transparência, da necessidade da transparência pública. Uma palavra resume essa necessidade de prestação de contas e é accountability, que é um termo em inglês, tá bem? Então, nós vamos seguindo. Depois de modelos teóricos de administração pública, nós temos tipos de estrutura. Nós temos, na administração, basicamente, 2 ramos de estrutura maior. Nós temos a estrutura formal, que é muito bem simbolizada pelo organograma da empresa. Então, quando se vê um organograma, você vê a distribuição entre diretor-geral, você vê diretor de ensino, você vê diretor administrativo, essa hierarquia que existe dentro do núcleo administrativo, ela é conhecida como uma estrutura formal. Existe no papel, todos sabem para onde vai a hierarquia e ela é formalizada, por isso estrutura formal. Mas temos também a estrutura informal. E qual é a principal característica da estrutura informal? Qual vem a ser a principal característica da estrutura informal? Ora, a estrutura informal não possui estrutura definida, por isso que ela é informal. Na administração e na administração pública não é diferente. Pode-se dizer que a estrutura informal ela é aquela que se forma na rádio peão. Aqueles servidores ou colaboradores ou funcionários que assumem o papel de líder nato e conseguem exercer influência sobre os colegas. Exercer influência desde marcar um happy hour até um futebol no final do expediente, ou mesmo até confraternizações e qualquer mobilização que ocorra dentro da administração, que os funcionários se sentem confortáveis a seguir, mesmo não existindo hierarquia, mesmo não havendo a formalização de uma estrutura, tá bem? Estrutura formal e estrutura informal. Então, vamos seguindo, e agora com algumas questões que caíram em concurso, tá bem? Vamos então, são só 3, rapidinho. Agora eu estou aqui nesse canto. Tá me vendo não? Então vamos lá. Agora sim, vamos lá. Primeira questão. O agrupamento de pessoas em departamentos e de departamentos na composição da organização identifica a estrutura de uma organização? E aí? Agrupar pessoas em departamentos e de departamentos em composição da organização identifica a estrutura de uma organização? Se quiser pensar mais um pouco, pausa o vídeo, eu vou ficar paradinho aqui no canto, você pensa, e ao final a gente vê aqui em cima se está certo ou errado. E aí? Já pensou? Não, mas está facinha essa. É claro que está certa. Se você estabelece departamentos e organiza os departamentos em uma estrutura, é claro que isso vai representar a estrutura de uma organização. Uma estrutura formal, inclusive. Aquela que é apresentada, onde existe uma hierarquia. Tá bem? Vamos para a segunda questão. A estrutura informal das empresas é caracterizada pela falta de rigidez em seu organograma. Por isso são sempre prejudiciais. E aí? Pensa um pouco. Vou ficar paradinho aqui. Pensou? E aí? Certo ou errada? Pessoal, está errada. Vamos lá, está errado por vários aspectos. Vamos ressaltar os 2 principais. A estrutura informal das empresas é caracterizada pela falta de rigidez em seu organograma.
como é que uma estrutura informal vai ter organograma? Já está errado daí, beleza? Por isso são sempre prejudiciais. Quem diz que tem que ser sempre prejudicial a estrutura informal? Não existe essa definição, sempre informal. E aqui é um gatilho bacana de concurso. Alternativas que trazem sempre, sem exceção, continuamente, tudo aquilo que é absoluto tem uma grande tendência a ser falso por conta de que toda regra pode ter exceção. Tá bem? Então, questãozinha errada, tá facinha essa. Vamos para a última. O modelo gerencial de administração pública veio suprir a necessidade de impor uma administração adequada aos novos desafios do Estado moderno. Com o desafio de combater o nepotismo e a corrupção, com uma administração mais radical e impessoal. O foco estava em impor uma racionalidade aos processos administrativos, claro e impessoal. É um modelo gerencial que tem foco em impor racionalidade no processo? A gente já sabe que não. Essa questão está errada, porque esse enunciado inteiro trata-se de modelo burocrático. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, dá um curtir aí e até a próxima.